Há um ano, a Sheila e os irmãos decidiram que a mãe deles, de 89 anos, iria para uma casa de repouso. A dona Cléia morava sozinha e precisava de cuidados. Como todo mundo trabalha, optaram por um local especializado. Era fisioterapeuta que a gente tinha que pagar, era psicólogo, era cuidadores, e nós não temos essa estrutura e nem dinheiro, que ficaria muito mais caro. Então, como ela estava muito debilitada e nessa casa tem todo esse aparato, então nós resolvemos colocá-la lá porque é mais bem cuidada, tem toda essa assistência. A idosa recebe 2 salários mínimos de pensão, só que os custos para mantê-la na instituição é de R$ 3.500, fora os gastos com medicamentos e outras despesas. A diferença é paga pelas irmãs Sheila e Jussara, mas está muito pesado para elas. A gente costuma fazer rifa para conseguir juntar o dinheiro para fazer o complemento do pagamento dela. A Sheila e a Jussara chamaram o Conexão Justiça porque tem 3 irmãos que não estão ajudando em nada. E aí a lei diz que os filhos têm sim obrigação com os pais, tanto financeiramente quanto afetivamente. A doutora Marcele Blanche veio lá do Rio de Janeiro para participar com a gente. Doutora, é isso mesmo, né? Exatamente. Tanto os pais têm obrigação com os filhos, quanto os filhos também precisam prestar esse serviço, esse apoio aos pais depois de certa idade. A Sheila e a Jussara já conversaram várias vezes com os irmãos que não contribuem com as despesas da mãe, mas eles não ajudam em nada, apesar de todos trabalharem, terem renda e casa própria. Conversei com meu irmão, perguntei a ele se ele poderia estar ajudando a R$150. Ele falou que não ia pagar, que dependesse dele, ela ficaria lá o resto da vida dele. E a minha irmã, que mora em Caxias, também falou a mesma coisa. Em casos assim, a saída é procurar a justiça. Tanto o Estatuto do Idoso quanto o Código Civil prevêem que os pais têm relação de amparo aos filhos, mas os filhos também podem até mesmo prestar alimentos aos pais, né? Pagar alimentos aos pais em relação financeira. Além dos documentos pessoais do idoso, dos filhos que estão entrando com a ação e daqueles que não querem ajudar, é importante apresentar algumas provas. Comprovantes de renda, as provas do valor que é pago, nesse caso, com a casa de repouso, que os outros filhos também têm condições financeiras de arcar com esse custo. Então, os comprovantes de renda ou trabalho, às vezes a gente não tem acesso aos documentos dos irmãos, mas tudo que possa influir nessa prova, né? Os irmãos que não ajudam com dinheiro também não vão visitar a mãe na casa de repouso. Ela fica reclamando dos outros filhos que não vão, dos outros parentes, dos outros netos, né? Porque não veio, tá com saudade. Nossa, eu nunca mais ouvi fulano, nunca mais ouvi ciclano. Então, eu sinto que ela sente falta deles nesse sentido, que é uma coisa que é afetiva, né? Não tem jeito. Ela lembra disso, apesar de ela ter Alzheimer. Importante lembrar que os filhos também devem dar atenção aos pais na velhice e, quando não o fazem, podem pagar dano moral pelo abandono afetivo. Hoje a Justiça já tem aí muitas decisões, inclusive amparadas pelo STJ, de dano moral de filhos, né, contra os pais que abandonam, mas o inverso também, né, de pais que são abandonados pelos filhos. A gente sabe que um ser humano não precisa só de dinheiro, mas de afeto, de presença, de carinho, e tudo isso é responsabilidade também dos filhos para com o pai. No caso de abandono afetivo ou falta de ajuda financeira, a pessoa pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública, mas tem aqueles casos tristes de maus tratos, né? E aí tem órgãos específicos que recebem essas denúncias, né, doutora? Exatamente. Nesses casos, a pessoa pode procurar tanto a Polícia Civil, a Delegacia do Idoso ou até mesmo o Ministério Público, né? Se não for uma situação de flagrante, caso você não esteja envolvido, mas seja um vizinho ou um amigo ou alguém que tenha noção, conhecimento de um maltrato ao idoso, é um dever, é uma responsabilidade também de nós, enquanto cidadãos, denunciarmos esse tipo de agressão, esse tipo de situação muito triste.